Vou aproveitar para fazer uma pequena prece, vibração, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre querido, nosso modelo e guia, para que esteja sempre conosco nos nossos pensamentos, palavras e obras, para que possamos verdadeiramente construir o templo divino dentro de nós e habitarmos dentro dele e vivermos as leis de Deus. Que essa paz e esse amor que sentimos possa envolver todo o nosso planeta Terra, em especial todos os governantes responsáveis por cada nação, que possam ter mais amor e misericórdia pelo povo. Gratidão por todos os momentos e que a tua paz e teu amor continue hoje, agora e sempre. Gratidão eterna. Boa noite, Maria. Boa noite, bom vê-las. Gente, vamos dar sequência hoje. É o 7º pensamento, né, desse livro Tempo e Nós, que foi um livro escrito por André Luiz e Emmanuel, e hoje a gente vai dar seguimento à nossa reflexão. O tema é conviver. É interessante que a gente já teve um outro pensamento, logo no início, né, um capítulo destinado ao convívio e à convivência. E agora o André Luiz, que é o mesmo que abordou os dois assuntos anteriores, ele vai falar sobre conviver, para a gente ver o quanto que isso é importante. E aí ele começa assim: recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber suportar aos outros para que sejamos suportados. Então, só nessa frase inicial, a gente já vê uma exortação de André Luiz. Quando ele fala de suportar, ele está falando da questão da misericórdia. A misericórdia é para aquele que não tem os direitos, ou seja, para aquele que já, de alguma forma, né, não tem mais o direito porque exerceu mal o livre-arbítrio, mas ele tem potencial de vir a ser, né, de albergar, de alcançar, de trabalhar para ter novamente inserido dentro da sua vida. Então, ele fala assim: nos campos da convivência é preciso saber suportar aos outros para que sejamos suportados. Então, ele fala da misericórdia. Por quê? Porque assim como nós temos problemas, temos vícios, temos defeitos, temos um comportamento muitas vezes inadequado em todos os setores da nossa vida, as outras pessoas também possuem da mesma forma. Então, muitas vezes, aquilo que nós reclamamos nos outros, nós temos no mesmo nível, um outro vício que também vai, de alguma maneira, incomodar as outras pessoas, vai ferir, vai fazer com que a vida daquela pessoa não seja tão fácil como poderia ser. Então, ele faz essa exortação. E aí ele continua para nos levar a um processo de reflexão de suma importância. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer, né, que ali saiu com dizes, né, dizer que você é igualmente um enigma para essa pessoa. Então, se há pessoas que a gente não compreende, que a gente desconhece, é porque da mesma forma a gente não se conhece muito bem. Porque para a gente conhecer muito bem as outras pessoas, o primeiro passo para isso é conhecer-se muito bem. Porque nós não somos criaturas muito diferentes uns dos outros. Então, se a gente se conhecer bem, a gente conhecerá os vícios que possui, a gente vai saber quais são eles, por que temos e como é difícil transformá-los dentro de nós em virtudes. E aí a gente vai conhecer bem as pessoas também. E vamos ver que elas também carregam dentro da alma delas virtudes e vícios, e que os vícios são difíceis de serem transformados e transmutados. Até porque, se isso fosse algo bastante fácil, a gente tinha só uma encarnação e acabava tudo. Mas por que a gente precisa reencarnar? Porque não é tão fácil assim. Trabalhar, transformar a ignorância, transformar a omissão, que representa o mal, né, que é a ausência do bem, transformar esse mal que existe dentro de nós em virtudes. Então, não é algo fácil. Então, quando ele fala, se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Assim como a gente não se conhece, não conhece os outros e vice-versa. Então, é preciso que todo esse processo da convivência, para que ele possa ser elaborado, dado e melhor compreendido e melhor vivido, é preciso que a gente se conheça. Porque a partir do momento que a gente se conhecer,
a gente vai ter aquela misericórdia que ele exortou lá no momento, no início desse pensamento, desse capítulo, que nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que os outros nos suportem. Então a gente vai ver que a nossa vida é permeada de defeitos, nós somos espinhos, lembra, quando a gente falou da convivência, a gente contou sobre a fábula da convivência, foi a nossa primeira aula, e aí nós contamos a história dos porcos espinhos que viveram na era glacial. Então, nós também somos esses porquinhos espinhos que de vez em quando a gente espeta as pessoas, e de vez em quando as outras pessoas nos espetam. Então, aprender, né, a saber viver na distância adequada para não ficar muito longe ou perto demais a ponto de invadir a privacidade do outro, é um passo a cada dia. Não é algo que a gente possa executar do dia para a noite. É algo que requer bastante trabalho interno. Então vamos lá, vamos dar seguimento, que eu deixei lá no grupo para vocês 3 perguntas, e a gente vai ver se a gente vai ser capaz de responder essas 3 perguntas essa noite. Como eu disse para vocês, o capítulo hoje chama-se Conviver, mas a gente falou em capítulos passados, o próprio André Luiz, convívio e convivência. Então, definindo um convívio, para que a gente possa estabelecer entre nós, né, um linguajar mais homogêneo, ele fala: o convívio proporciona o espaço ou a situação onde ocorre a interação social. Então, a gente pode estar dentro do mesmo espaço, mas a gente pode não ter uma interação social. Por exemplo, a gente pode estar no mesmo ambiente de trabalho, um colega de uma repartição um pouco mais distante, às vezes a gente não tem muita vontade de fazer um convívio com essa pessoa. A gente está só ali naquele espaço. Pode ser que vá resultar, né, uma convivência através do conviver. Pode ser. Ou pode ser que não. Às vezes a gente só se cumprimenta, oi, não sei o que, tchau, como dentro da própria casa espírita, quando a casa espírita ela é muito grande, às vezes a gente está dentro do próprio espaço, mas não tem muita interação social, né? Interação é um ato de estabelecer, né? De interagir, de estar com o outro, de fazer trocas, né? Conviver é um verbo. Todo verbo ele exprime uma ação. Qual é essa ação? De interagir, de estar em contato com as outras pessoas. Importante, a gente pode estar num convívio e não conviver com o outro, não interagir, não fazer trocas com aquela pessoa. É só oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, acabou. E a convivência é o resultado dessa interação. Né? É o resultado dessa interação, é a relação social estabelecida, é a experiência adquirida. É na convivência que as confusões acontecem, porque a gente vai tentar interagir, e aí, assim, nós não somos seres iguais, nós somos únicos no universo. E aí eu vou ter diferenças, vocês vão ter diferenças, e nós, seres humanos, não trabalhamos muito bem com essa tal coisa chamada de diferença. A gente quer uniformizar as pessoas para ser mais fácil para a gente. Mas aí o outro também, ele quer uniformizar a pessoa para ser mais fácil o quê? Para ele. E aí começam as confusões, né? Começam as confusões, porque aí a gente não quer entender a posição do outro, a gente fica muito inflexível, e aí vai surgir os conflitos, vai surgir as divergências, vai surgir as discórdias. Mas a gente entende, ou deveria entender, que discordar é muito salutar, mas não precisa virar numa discórdia. A gente pode só discordar e ficar elaborando e pensar, enfim, mas a gente não precisa criar um ato de inimizade, um antagonismo, uma certa idiosincrasia, porque a gente não concorda. Não é, a gente tem que aprender a ter essa leveza para viver, mas em geral a gente vai a ferro e brasa, e é por isso que os conflitos na sociedade eles existem. Então, conflitos são ambivalências, que eu já falei para vocês em outras aulas, e ambivalências é quando a gente dá às situações opostas o mesmo peso. Mas como sair disso? Por uma máxima de Jesus: não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. É uma forma de sair dessa ambivalência. E aí a gente sabe. Mas é verdade, só há conflitos, né? Só há ambivalências, porque a gente sabe muito bem o que é certo, mas a gente quer impor a nossa personalidade. Porque se a gente estivesse flexível para a lei, a gente seguiria a lei e aquela ambivalência, ela iria se diluir ao longo do nosso conviver, da nossa convivência. Então, vamos lá.
Convívio é o contexto, o espaço, ou a situação onde ocorre essa interação. Eu dei um exemplo de uma repartição no trabalho, ou da casa espírita, né? Conviver é a ação de interagir, de estar em contato com outras pessoas, de fazer troca, né? É uma ação, todo verbo, ele vai exprimir uma ação. E a convivência é o resultado dessa interação, desse convívio e desse conviver, né? E a relação social estabelecida e a experiência adquirida. Então, toda convivência, ela deveria resultar para nós numa experiência adquirida, mesmo que fosse assim, final. Essa pessoa me ensinou tudo que eu não devo fazer na vida, ainda que seja isso, mas a gente não precisa dizer para os outros isso, né? A gente olha, observa, é um comportamento que ainda está distante daquilo que nós almejamos, que buscamos como virtude e ética, mas a gente não precisa ferir a ninguém, mas sim ver o que a gente não deveria fazer, porque a gente se sente incomodado com aquilo e a gente não vai querer incomodar as outras pessoas da mesma maneira, né? Não faça com os outros aquilo que você não deseja que seja feito com você. Existe um sociólogo polonês muito falado, ele já morreu, é o Zygmunt Bauman, ele morreu em 2017, já tinha bastante idade, 90 e poucos anos, e ele, é muito interessante, né, as teorias dele, porque ele vai retratar essa pós-modernidade, que é esse contexto, esse período cultural que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. E aí vamos ver um pouquinho o que fala esse Zygmunt Bauman. Ele diz assim, na sociedade líquida, porque ele chama a nossa sociedade de líquida. Então, para a gente entender uma coisa que é líquida, imagina se eu colocar aqui um pouquinho de água na minha mão. Eu consigo conter isso? Não, o que vai acontecer? A água vai escorrer entre os dedos. Então, ela não tem consistência, né? E outra coisa, a água, ela toma forma da onde a gente colocar ela. Se eu colocar ela no recipiente quadrado, ela vai ficar o quê? Quadrada. Ela vai tomar um formato de quadrado. Se eu botar no redondo, ela vai ficar no redondo. Então, é um período é um período social em que o conceito, né, de sociedade é um conceito fluido, que não tem consistência e que não vai ter uma forma exatamente. Nós é que vamos estar estabelecendo essa forma. Então, é um período eticamente complicado, que é um período que nós estamos vivendo assim. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Na sociedade líquida, conceito desenvolvido por Zygmunt Bauman, a interação social, que é o que a gente está falando, é marcada por laços frágeis. Então, são laços que não são duradouros, efêmeros e facilmente descartáveis. Porque se é uma sociedade líquida, eu não posso conter a água na minha mão porque ela escorre. Então, é marcado por relacionamentos muito rápidos, muito frágeis, que se desfazem com muita facilidade. E vamos ver quais são as características que desmancham esses laços, fazem com que eles não sejam duradouros. Em vez de relações profundas e duradouras, predominam conexões superficiais, muitas vezes mediadas por tecnologias digitais e redes sociais. Gente, é muito fácil a gente se relacionar com as pessoas em redes sociais, não é? A gente pode mostrar que é lindo, a gente pode mostrar que é cordato, a gente pode mostrar que é paciente, mas convive junto, junto. Aí já não é mais a mesma coisa, né? Porque enquanto a gente está lá usando a tecnologia, as redes sociais para estabelecer um vínculo, que não é um vínculo verdadeiro, a gente está ali quase que encenando alguma coisa, tentando mostrar algo que a gente sabe que vai agradar o outro, e o outro sabe que não é verdade aquilo, mas ele aceita porque ele quer ser agradado. Mas é uma relação fácil. Agora vai viver entre quatro paredes. Aí as diferenças precisam ser muito bem vividas, precisam muito bem ser somadas e multiplicadas. Precisam no sentido de agregar informações e transformar-se em experiências. Para exigir de nós o quê? Muita maturidade emocional e muita maturidade espiritual, porque não é fácil viver com o outro, como não é fácil viver com a gente, né? Não é fácil viver com a gente. Então, essa é uma característica, são laços formados, em geral, em redes sociais, em tecnologias superficiais,
E são laços também superficiais que a gente vai ver aqui no próximo slide. Vamos ver lá o outro. As pessoas, diz Zygmunt Bauman, tendem a se relacionar com bases em interesses momentâneos. Então, eu me aproximo de uma pessoa por um interesse qualquer que eu tenha. Vamos supor, se eu estou me sentindo muito carente, muito sozinha, eu vou estabelecer uma relação, mas que eu já sei. Que essa relação não vai muito longe, é só para cobrir um buraco existencial, uma carência qualquer afetiva que eu possa ter. Mas passado isso, acabou. Acabou. Os laços são superficiais. Então, as pessoas tendem a se relacionar com bases e interesses momentâneos, buscando gratificação imediata e evitando os compromissos que exigem esforços ou estabilidade. Então, é uma sociedade que não quer se comprometer, ela fica só envolvida. Então, os laços são criados só sem compromissos, só por envolvimento. Eu preciso de você para atingir um meio, para resolver um problema interno, uma situação de trabalho, uma situação emocional. Mas uma vez equacionado isso, eu sinto muito, você para lá e eu para cá. E a gente está vendo muito isso, esse individualismo social. A gente está vivendo nesse período de individualidade, muito individualismo, né, muito grande. Bauman descreve esse fenômeno como o amor líquido, porque não são relações para durar a vida inteira, são feitas apenas como meios para alcançar os fins, né? No qual os vínculos afetivos são frágeis e facilmente substituíveis. A lógica do consumo também se infiltra nas relações humanas, assim como produtos, pessoas são avaliadas por suas utilidades e descartadas quando deixam de atender às expectativas. Então, quando você não precisa mais, eu te descarto. E nós temos visto isso em sociedade. Tá? É um cenário em que o parecer, muitas vezes, vale mais do que o ser. E o número de conexões importa mais do que a qualidade delas. E as pessoas estão vivendo muito de parecer. Parece que são inteligentes, parece que são boas, parece que são tudo. Mas, na verdade, não são. E o número de conexões. As pessoas vão lá nas redes sociais, eu tenho, sei lá, 4.000, 5.000 pessoas que me curtem ou me seguem. Se você tiver um problema, quantas dessas 4.000 vão te ajudar? Né? Então, as pessoas acham que quantidade é qualidade, mas no fundo, é uma forma de se enganar, é uma forma de não ver que essas 4.000 pessoas não são seus amigos. Eles estão ali por um interesse qualquer. Amanhã, não tendo mais aquele interesse, eles vão lá e te descurte, ou se desligam da sua rede social. E aí que muitos jovens, às vezes, não têm um embasamento interior, um sustentáculo emocional e espiritual, e muitas vezes até caem na depressão e no suicídio. Então, Zygmunt Bauman, ele fala dessas interações sociais que não são duradouras. Para quem nasceu, né, nesse período até 60, né, no início, até no finalzinho da década de 60, eu sou do final da década de 60, a gente entende o que é sociedade líquida e o que é uma sociedade concreta, dura, porque a gente vinha, eu peguei a metade, né, dos valores que eram mais duradouros, né, de uma sociedade mais conservadora, e depois pegamos o pós, né, revolução da sexualidade, os anos 60, com todos, né, aqueles movimentos que foram feitos. Então, nós sabemos o que é inversão de valores. Mas hoje essa garotada não sabe o que é inversão de valores, porque elas não viveram antes, família era tudo. Hoje, família não é nada, o que importa é o indivíduo. Tá? Então, eles não compreendem muito. Nós que vivemos numa cidade, Petrópolis, que é uma cidade conservadora, nós sabemos disso, né? Até uns anos atrás, quando a gente se apresentava, as pessoas perguntavam assim, de que família você é? Isso era comum, essa pergunta. Aí você fala, eu sou da família Sattler. Sei, que morava em tal lugar, que fez tal coisa. Pois se você falar assim para um jovem, de que família você é? Ele vai olhar e falar assim, eu vim do meu pai e da minha mãe, não estou entendendo a pergunta, ele vai falar isso. Mas a gente entende quando faz essa pergunta, né? Que quer dizer de que família que você vem, de que tronco, né? Quais são as suas origens, né? Quais são as características da sua família. Então, hoje a família está muito perdida dentro dessa sociedade líquida que Zygmunt Bauman fala, porque os laços não são mais duradouros. Antigamente, as relações eram feitas para durar uma vida inteira.
né? Todo mundo era família, muitos aqui, não sei se nem todos são de Petrópolis, mas o vizinho era família também, eu me lembro muito isso. Às vezes a minha mãe falava assim, vou fazer um bolinho, mas vou fazer um também para a vizinha, porque eu sei que ela gosta muito, vou fazer um para ela também. As pessoas se reuniam, né? O vizinho era família também, né? Era toda uma grande comunidade, todo mundo se importava com todo mundo, com o bem-estar de todo mundo. Hoje a gente vive, às vezes, mora em apartamento, algumas pessoas não sabem nem quem é o vizinho da porta do lado. Né? Então, a gente está num outro contexto, que é esse contexto que Zygmunt Bauman trabalha tanto nas suas obras. A gente viu para trás, né, o que significa a convivência para Sócrates. A gente viu isso lá nas primeiras aulas, né? Ele diz que essa convivência ela é essencial, como diz Sócrates, para a gente desenvolver o pensamento crítico e a ética, principalmente a ética, porque a gente vai estar com as diferenças, a gente vai ter que aprender a se respeitar, aprender a se amar, aprender a conviver. Então, a convivência era de suma importância para o desenvolvimento do pensamento crítico e da ética, principalmente, né? E, além disso, Sócrates defendia que a convivência deveria ser pautada por virtudes, olha só, e pelo conhecimento, pois somente assim seria possível alcançar uma sociedade mais justa e harmoniosa. Olha que interessante isso. Então, o Sócrates fala da importância de termos uma sociedade mais justa e harmoniosa. Através da convivência, desenvolveríamos a virtude e desenvolveríamos os conhecimentos, porque uns trocariam com outros, né? As próprias diferenças, elas são importantes para haver trocas, até porque 6 não troca com meia dúzia. Então, conviver é importante porque a gente vai vendo outras opiniões e fala assim, puxa, eu não tinha pensado por esse ângulo, mas você falando assim, é verdade, esse teu ângulo, ele complementa muito o meu ângulo de vida, porque acrescenta isso, acrescenta outras coisas, a gente abre os horizontes, aprofunda os conhecimentos. Então, a convivência, apesar de ser muito difícil, ela é de suma importância para o crescimento do indivíduo e para nós termos uma sociedade mais justa e harmoniosa. Agora, imagine esse contexto individualista que nós estamos vivendo. Como esperar uma sociedade mais justa e mais harmoniosa? É uma reflexão, né, que precisamos fazer. Diante disso, eu tinha proposto lá no grupo para todos nós o que é conviver, o que significa suportar os outros e o que André Luiz quis dizer se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para essas pessoas. Não sei se eu consegui responder as 3 perguntas, ou se vocês mesmos gostariam de fazer algumas colocações, e se vocês não quiserem, eu vou entrar na história. Lembra que eu sempre vou deixar uma história no final, para a gente trabalhar essas questões do convívio, do conviver e da convivência. Aí eu quero saber se vocês querem fazer alguma colocação, ou se quer que eu entre na história. O que vocês preferem? Eu gosto muito das suas histórias. E está muito bem Então, respondido. Adoro. Então, vamos lá. Então, se ninguém quiser... também, eu acho. Tá. Então, vamos entrar na história. Uma historinha chinesa, que eu gosto, vocês sabem. Eu adoro contos, adoro história. Tem até musiquinha. Não sei se vai dar para vocês ouvirem. Uma lenda chinesa. E ela diz assim, havia uma jovem chamada Lin que se casou e foi viver com seu marido na casa da sogra. Só que depois de um tempo, ela viu que conviver com a sogra estava muito difícil de se adaptar. O temperamento delas era muito diferente. E a sogra, vez por outra, irritava muito, muito, muito a Lin. Muito. Porque os seus costumes não eram exatamente iguais aos da Lin. E aí a sogra, né, com os hábitos e costumes da sogra, vivia criticando muito a Lin. Então a convivência foi ficando entre elas muito difícil, foi piorando a cada dia, a ponto da convivência entre a sogra e a nora se tornar insuportável. Mas, nas tradições da antiga China,
a nora tinha que estar sempre a serviço da sogra e obedecer-lhe em tudo. Então, imagina o conflito que a Aline trazia dentro dela. Mas a Aline não suportava mais, por mais tempo, a ideia de conviver com a sogra de jeito nenhum. E tomou a decisão de consultar um mestre, um velho amigo de seu pai, para ver se poderia ele ajudar ela nessa situação. Depois do mestre ouvir ela detalhar toda a situação, o mestre Huang falou assim, pegou um pequeno ramalhete de ervas medicinais e disse a ela, para te livrares da tua sogra, não a deves usar de uma só vez, pois isso poderia causar suspeitas. Vai misturá-las com a comida pouco a pouco, dia após dia, e assim ela vai se envenenando lentamente, disse o mestre. Mas ele virou e falou assim, mas para teres a certeza de que, quando ela morrer, ninguém suspeitará de ti, deverás ter muito cuidado em tratá-la sempre com muita amizade, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Portanto, não discuta e ajuda a resolver todos os problemas que ela apresentar para você, ok? É claro, né? Que a Aline respondeu, obrigada, mestre, farei de tudo conforme, né? As suas orientações, vou tratá-la muito bem, vou misturando a ervinha todo dia na comida dela. E contente, ela voltou para casa, né, toda entusiasmada no projeto de assassinar a sogra e se livrar de vez do problema que ela tinha. Várias semanas, a Aline colocava sempre um pouquinho da erva na refeição e tinha sempre presente a recomendação do mestre para evitar suspeitas. Deveria controlar a língua, deveria controlar o temperamento, obedecer a sogra em tudo, e tratá-la como se fosse a sua própria mãe, com muito carinho, com muita atenção, tentando solucionar todos os problemas que ela tinha. Passaram-se 6 meses, e agora a família estava completamente mudada. Lynn controlava bem o seu temperamento e quase nunca mais se aborrecia. Durante esses meses, não teve uma única discussão com a sogra, que também se mostrava muito mais amável e mais fácil de se tratar com ela. As atitudes da sogra também mudaram e ambas passaram a se tratar como mãe e filha. E aí a Lynn foi procurar desesperadamente o mestre para pedir ajuda. Ela disse, mestre, por favor, ajude-me a evitar que o veneno venha matar a minha sogra. É que ela se transformou numa mulher agradável e gosto dela como se fosse a minha mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu estou lhe dando todo dia. Por favor, o que eu vou fazer, mestre? O que eu vou fazer? E aí o mestre sorriu, abanou a cabeça e diz, Lynn, não se preocupes, a tua sogra não mudou, quem mudou foste tu. As ervas que dei são vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno, Lynn, estava nas tuas atitudes, mas foi sendo substituído pelo amor e carinho que lhe começaste a dedicar. Né? Então, isso aqui é uma lição para a gente pensar, né? A gente está sempre querendo muito mudar as pessoas. Que tal agora a gente começar a se modificar, né? Na China há um provérbio que diz, a pessoa que ama os outros também será amada. É a lei de causa e efeito. Na medida em que eu dou carinho, amor e compreensão, a vida vai me devolver isso de alguma maneira, né? E os árabes têm outro provérbio. O nosso inimigo não é aquele que nos odeia, mas aquele que nós odiamos, porque quando nós odiamos, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Então, que a história dessa noite, ela possa servir para a gente refletir o que a gente pode fazer para engrandecer a nossa convivência. Né? O conviver tem que ser rico, e que esse conviver seja a ação do amor, da misericórdia, a prática do amor, a prática da misericórdia, a prática da compreensão, e a prática da brandura, que a gente tem tanta dificuldade ainda, para que possa se instalar na Terra a justiça, a verdade e a harmonia que tanto Sócrates falava e que tanto Jesus pregou. Então, gente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, esteja sempre conosco nos nossos pensamentos, palavras e obras. Muito obrigada, uma semana de paz e luz para todo mundo, gente. Muito obrigada, Eni.